Sem dúvida, a Binance hoje é uma das principais notícias aí para o mercado cripto. E hoje a gente vai falar sobre a Binance. Hoje a gente vai falar o que pode acontecer com o mercado cripto se a Binance de fato falir ou tiver insolvente. E qual que é a verdade por trás, o que pode estar acontecendo por trás e qual a probabilidade da Binance falir. Eu vejo muita gente falando sobre a Binance, sobre a possível falência, tire seu dinheiro da Binance. E hoje a gente vai falar muito sobre isso, tá? Tirar ou não o capital que está na Binance. Então, fica comigo nesse vídeo, porque nesse vídeo vai ser um vídeo muito importante, não só para você que está assistindo, mas para todo mundo que está no mercado cripto, independente se tem ativos na Binance ou não. Então, não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque esse vídeo vai ser um vídeo muito importante aí e sem dúvida vai ser um dos vídeos mais importantes aí para os próximos dias ou meses, tá? Esse é um assunto muito importante que a gente precisa estar acompanhando de perto, tá bom? Primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo, ou o que aconteceu lá na semana passada, onde começou toda essa história, todo esse burburinho sobre Binance, tá? Você precisa saber que a Binance tinha feito uma auditoria, uma empresa chamada Mesares fez a auditoria na Binance e constou que a Binance tem capital suficiente para garantir todos os tokens ou todo o dinheiro que os seus clientes têm em carteira, ou seja, a Binance é solvente. Só que o problema começou quando a empresa, assim que fez a auditoria da Binance, decide não trabalhar mais com criptomoedas, assim como saiu aqui nessa notícia. E 80% do volume de negociação em Bitcoin acontece na corretora Binance. Então, assim que saiu a divulgação da auditoria da Binance, a empresa, curiosamente, parou de trabalhar com o mercado cripto. Ou seja, parou de trabalhar não só com a Binance, mas com outras exchanges também e tirou ali todo o seu serviço, não presta mais serviço para o mercado em auditoria voltado a criptomoedas. Isso foi uma coisa muito curiosa e que a gente precisa acompanhar de perto, porque se isso aconteceu é porque tem um motivo. E qual que é o motivo que está por trás aí dessa possível desistência de trabalhar com o mercado de criptomoeda? Qual que é o motivo obscuro por trás? É muito difícil saber, mas dá para supor algumas coisas, como por exemplo, alguma das auditorias que eles fizeram provavelmente não é uma auditoria válida de fato, que pode sujar o nome da empresa ou das pessoas que estão por trás da empresa. Então, sendo assim, eles precisaram desistir, sair do segmento para que não sujasse o nome da empresa ou das pessoas que estão por trás da empresa, principalmente se falando de mercado cripto, por ser um mercado muito imprevisível. Então, essa é uma das principais suposições e a suposição mais lógica para o momento. Porém, não se sabe ao certo o que aconteceu e o que levou a empresa de auditoria Mesares parar de fazer auditoria para o mercado cripto, logo depois de ter feito a auditoria para a Binance. O mundo inteiro, ou todas as pessoas do mercado cripto, tá de olho na Binance em si, porque foi logo depois que aconteceu a auditoria da Binance. Porém, é importante a gente observar que eles não trabalham só com a Binance, ou não trabalhavam só com a Binance, eles trabalhavam também com Crypto.com, que é uma gigante do mercado, e com a KuCoin. Então são duas exchanges grandes que pouca gente está falando sobre. Então não necessariamente tenha sido a Binance o motivo da desistência, porém o mercado leva em consideração por conta da última auditoria que eles fizeram. E para que serve essa auditoria? Para o que seria essa auditoria? A resposta é para saber se a empresa está solvente ou não. Mas o que seria essa solvência ou insolvência que todo mundo fala? Digamos que você comprou um Bitcoin lá na FTX, vou te dar um exemplo bem claro para que você entenda, e esse um Bitcoin que você tinha lá na FTX aparece na plataforma da FTX como se você tivesse esse um Bitcoin na sua posse. Porém, esse um Bitcoin não está na sua posse, está na posse do Sam Bankman. E o que aconteceu com a FTX? O Sam Bankman foi lá, tirou meio Bitcoin. Se você tinha um Bitcoin, ele foi lá, tirou meio Bitcoin para tentar usar serviço próprio ou para salvar a empresa Alameda, que foi o principal erro do Sam Bankman. Sendo assim, ele tirou meio Bitcoin que era seu, ele mostra lá na plataforma que você tem um Bitcoin, mas na real você não tem um Bitcoin, você tem meio Bitcoin, porque tá na posse dele e ele usufruiu de meio Bitcoin seu. Então, ao tentar salvar a empresa Alameda e falhar, ele perdeu esse capital, entre aspas, e quem pagou a conta foi você, porque você que ficou sem os Bitcoins. Então, a empresa, a FTX, não tem capital suficiente
para te dar o seu 1 Bitcoin que ele mostra lá na sua conta. Então você tem 1 Bitcoin fictício, mas na verdade você tem meio, porque se você for tentar sacar, a FTX não tem esse 1 Bitcoin inteiro, porque ele gastou metade dos seus Bitcoins. Então a empresa está insolvente, não consegue pagar todos os seus clientes. Então por isso que é muito importante se fazer auditoria para saber qual que é o caixa da empresa. Se eles têm, de fato, a quantidade de Bitcoins que os clientes deixam guardado na carteira. Por exemplo, digamos que a Binance tem 100 mil Bitcoins, 100 mil pessoas que guardam 1 Bitcoin cada. Eles têm fundo suficiente para garantir esses 100 mil Bitcoins? Se todo mundo pedir saque, eles vão ter dinheiro para sacar esses 100 mil Bitcoins? Ou seja, vai ter solvência, sim ou não? Se não tiver, então a Binance está pegando o capital dos clientes para usufruir dele. Mas a pergunta que fica é, será que a Binance está solvente ou não? Então aí é que tá o que da questão, é que tá a dúvida do mercado. E se a Binance estiver insolvente? Provavelmente a gente vai ver a Binance falindo, ou pode ver a Binance falindo se eles não conseguir capital suficiente para se tornar solvente. Então por isso que se tem a auditoria para mostrar a solvência da empresa, a auditoria mostrou que de fato a Binance é solvente, tem capital suficiente. Na verdade, a auditoria mostrou que a Binance tem sempre 1% de solvência, porém a desistência da empresa Mesares do mercado cripto é que fez todo esse pânico, que causou todo esse FUD para o mercado. E tem figuras muito conhecidas, como por exemplo o Michael Burry, que diz que essa auditoria, ou a auditoria que foi feita pela Binance, não faz sentido. Michael Burry foi muito conhecido lá em 2018 por ganhar dinheiro com o subprime, com a queda da bolsa lá em 2018 e pelo filme que conta parte da vida dele. E o que ele fez durante a crise de 2008, a crise do subprime lá dos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. E ele fala aqui uma coisa bem interessante nessa notícia, que assim como está acontecendo agora na Binance com a saída da empresa de auditoria que audita a Binance, Crypto.com e KuCoin, teve também a saída da empresa que auditava a FTX. Isso eu não sabia. Eu descobri aqui nessa notícia que, assim como está acontecendo agora com a Binance, aconteceu lá com a FTX, com a empresa que auditava a FTX dos Estados Unidos, desistindo de prestar serviço para o mercado cripto. Isso é muito interessante e chama atenção, porque a gente está vendo algumas coisas começar a interligar. Necessariamente mostra que a Binance está insolvente ou que tem alguma coisa por trás da Binance, é muito difícil de afirmar. E tem uma coisa que a gente deve levar em consideração, e que na minha opinião deve ser muito levado em consideração, é o exemplo que aconteceu com a FTX. O que fez a FTX falir? O que levou de fato à falência da FTX foi a insolvência. E o que levou à insolvência da FTX foi o Sam Bankman tirar grande parte do capital dos seus clientes para tentar salvar a Alameda. Então o Sam Bankman, que pecou, tirou o dinheiro ali da FTX, tirou o dinheiro da galera, dos seus clientes, para salvar uma empresa que ele não conseguiria salvar, ou seja, ele pecou em tentar salvar uma empresa com dinheiro que não era dele, com o dinheiro dos seus clientes. Então isso deve ser levado muito em consideração. Então não foi o FUD que aconteceu na FTX que levou à falência, não foi o CZ tweetando sobre a FTX que levou à falência, mas sim o roubo do Sam Bankman sobre os seus clientes lá da FTX. Isso deve ser levado em consideração, porque o FUD que está acontecendo na Binance agora não necessariamente pode quebrar a Binance, mas o que pode levar à falência da Binance é se a Binance está solvente ou insolvente, se eles estão tirando dinheiro dos clientes ou não. Se eles têm solvência suficiente para cobrir todos os bitcoins dos clientes, provavelmente a Binance não vai quebrar. É uma preocupação que vai passar com o tempo, vai ser dissolvida com o tempo. Então, na minha opinião, isso é uma coisa muito importante que a gente precisa estar acompanhando, e principalmente sobre a solvência da Binance. E isso impacta muito no mercado cripto, porque traz uma incerteza muito grande para o mercado, para todo o ecossistema de criptografia, para todo o sistema de criptomoedas. Então, se a gente tem, por exemplo, a Binance falindo, isso vai trazer uma incerteza muito grande. Obviamente a gente vai ter queda no mercado, mas o impacto não é só no curtíssimo prazo com a queda. O impacto acaba sendo gerado no médio prazo também, porque a gente vai ter o mercado em descrédito. Então a gente vai ver o mercado andando muito tempo em uma grande lateralização, porque poucas pessoas querem entrar no mercado. A gente vai ter pessoas físicas entrando, que não movimenta muito o mercado, porém as baleias que movimentam o mercado institucional, que é o que movimenta, que pinta o gráfico do mercado,
não vai ter credibilidade para estar entrando, fazendo com que o preço suba muito no médio prazo. Obviamente, com todo aquele burburinho sobre halving, com todo o comentário sobre halving, a gente vai ver o mercado voltando a subir, porque a gente vira a página e a gente tem o esquecimento do que aconteceu entre FTX, Luna e Binance, e a gente tem uma nova história sendo formada através de notícias positivas. E a minha opinião, depois de ter dito tudo isso, é que eu acho um pouco difícil a Binance quebrar nesse momento. Não que seja impossível, porque o grupo Binance é um grupo grande, não envolve só exchange, não envolve só BNB, envolve várias outras coisas para o ecossistema e para o mercado cripto. Então o grupo Binance é um grupo grande, sendo que eles movimentam bilhões em volume de negociação, porque eles são a principal bolsa de negociação para o mercado cripto. Eles movimentam aí 80% do volume de negociação de Bitcoin. Então, eles ganham muito dinheiro, muito capital, só com o volume de negociação. Eu acredito que a Binance tem muito dinheiro e eles conseguem segurar grande parte aí de todo esse volume de saque até o esquecimento de todo esse burburinho sobre Binance. Então, eu acredito que eles conseguem sim segurar todos esses saques a princípio e que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, tá? Não que seja impossível. Porém, se você tem capital lá na Binance, se você tem dinheiro lá na Binance, você vai deixar o seu capital lá na Binance parado, pagando para ver, não recomendo você fazer isso, tá? Porque não é impossível. Eu acredito que seja difícil, mas não é impossível. Então, se você tem um capital, movimenta para alguma outra exchange ou para uma Trust Wallet, para uma Exodus da vida, se você não tem dinheiro para comprar uma carteira, até a poeira baixar. Então, movimente o seu capital a princípio. A Binance é uma exchange muito boa para estar se utilizando atualmente, mas movimenta o seu capital para alguma outra exchange, para uma Exodus, para uma Trust Wallet ou até mesmo para uma MetaMask a princípio até a poeira baixar. Até toda essa notícia, todo esse burburinho de insolvência da Binance passar, porque não dá pra gente pagar para ver, porque o mercado cripto é um mercado muito imprevisível. É difícil a gente saber de fato o que está acontecendo por trás da empresa. Assim como era difícil a gente acreditar que a Luna Foundation ia quebrar. Eu mesmo, quando comecei a ver aquelas notícias, eu achava que ia ser muito difícil de acontecer, da Luna Foundation quebrar, ou até mesmo a FTX, quando saiu as primeiras notícias sobre a FTX. Achei que seria muito difícil, que a FTX era a número 2 para o mercado cripto. Então, a mesma coisa está acontecendo com a Binance. Eu acredito que seja muito difícil, porém, não é impossível. Então, a gente tem que se precaver mediante isso. Se você tem algum capital na Binance, movimente ali a princípio, no curto prazo, só para se precaver mesmo até a poeira baixar, para saber se não vai acontecer de fato uma insolvência ou não, ou se vai rolar uma outra auditoria, saindo uma nova auditoria sobre a Binance, e a Binance passando certeza para o mercado que eles têm solvência suficiente, aí você tira o seu capital, movimenta de volta para a Binance e você continua fazendo suas operações ali, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você, essa é a minha visão sobre o mercado, sobre a Binance em si. E espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí. E se você não é inscrito, se inscreve aí para que você receba mais vídeos assim. E vídeos também sobre análise gráfica do mercado cripto, tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Fui!